2. Um dia, quando Hans estava na rua, foi acometido de um ataque de ansiedade. Não podia, contudo, dizer de que é que tinha medo, mas logo no início desse estado de ansiedade, deixou escapar para seu pai o motivo para estar doente. O ganho proveniente da doença, queria ficar com sua mãe e acariciá-la, sua lembrança de que ele também tinha ficado separado dela na época do nascimento do bebê, também pode ter contribuído, como sugere seu pai, para seu anseio. Logo se tornou evidente que sua ansiedade não era mais reconversível em anseio. Ele tinha medo até mesmo quando sua mãe ia com ele. Nesse ínterim apareceram indicações sobre aquilo a que sua libido, agora transformada em ansiedade, se tinha ligado. Ele deu expressão ao medo bastante específico de que um cavalo branco o mordesse. Os distúrbios desse tipo são chamados de fobias, e poderíamos classificar o caso de Hans como uma agorafobia, se não fosse pelo fato de que uma característica dessa doença é que a locomoção da qual o paciente é, de outra forma, incapaz, pode ser facilmente efetuada quando ele está acompanhado por uma pessoa especialmente escolhida. Travessão, no último recurso, pelo médico. A fobia de Hans não preenchia essa condição, logo deixou de ter qualquer relação com a questão da locomoção e se tornou cada vez mais claramente concentrada sobre os cavalos. Nos primeiros dias da sua doença, quando a ansiedade estava no seu mais alto grau, ele expressou um medo de que o cavalo entrasse no quarto. E foi isso que tanto me ajudou a compreender a sua condição. No sistema classificatório das neuroses não foi até agora atribuída uma posição definida para as fobias. Parece certo que elas só devam ser encaradas como síndromes, que podem formar parte de várias neuroses e que não precisamos classificá-las como um processo patológico independente. Para fobias da espécie a que pertence a do pequeno Hans e que são, na realidade, as mais comuns, o nome histeria de angústia não me parece impróprio. Sugeri o termo para o Dr. W. Steckel quando ele estava empreendendo uma descrição dos estados de ansiedade neuróticos, e espero que passe para uso geral. O termo encontra sua justificação na semelhança entre a estrutura psicológica dessas fobias e a da histeria, travessão, uma semelhança que é completa, exceto em um único ponto. Esse ponto, todavia, é um ponto decisivo e bem adaptado para finalidades de diferenciação. Na histeria de angústia, a libido que tinha sido libertada do material patogênico pela repressão não é convertida, abre parênteses, isto é, desviada da esfera mental para uma inervação somática, fecha parênteses, mas é posta em liberdade na forma de ansiedade,
nos casos clínicos com os quais nos defrontamos. Essa histeria de angústia pode estar combinada em alguma proporção com a histeria de conversão. Existem casos de pura histeria de conversão, sem nenhum traço de ansiedade, assim como há casos de simples histeria de angústia que exibem sentimentos de ansiedade e de fobias, mas não têm misturas de conversão. O caso do pequeno Hans é da última espécie. As histerias de angústia são os distúrbios psiconeuróticos mais comuns, mas antes de tudo são as que aparecem mais cedo na vida. São as neuroses da infância, par excellence. Quando uma mãe usa frases como os nervos do seu filho estão num mau estado, podemos ter certeza de que em 9 entre 10 casos a criança está sofrendo de alguma espécie de ansiedade ou de muitas espécies ao mesmo tempo. Infelizmente, o mecanismo mais delicado desses distúrbios altamente significativos não foi ainda suficientemente estudado. Ainda não foi estabelecido se a histeria de angústia é determinada em contraste com a histeria de conversão e outras neuroses unicamente por fatores constitucionais ou unicamente por experiências acidentais, ou porque combinação dos dois. A mim parece que de todos os distúrbios neuróticos, este é o menos dependente de uma disposição constitucional especial e é consequentemente o mais facilmente adquirido em qualquer época da vida. Uma característica essencial das histerias de angústia é muito facilmente apontada. Uma histeria de angústia tende a desenvolver-se mais e mais para uma fobia. No final, o paciente pode ter se livrado de toda a sua ansiedade, mas somente ao preço de sujeitar-se a todos os tipos de inibições e restrições. Desde o começo, na histeria de angústia, a mente está constantemente trabalhando no sentido de ligar psiquicamente mais uma vez a ansiedade que tinha se liberado, mas esse trabalho não pode nem efetuar uma retransformação da ansiedade em libido, nem estabelecer qualquer contato com os complexos que foram a fonte da libido. Nada lhe resta a não ser cortar o acesso a todo possível motivo que possa levar ao desenvolvimento de ansiedade, erigindo barreiras mentais da natureza de precauções, inibições ou proibições. E são essas estruturas protetoras que aparecem para nós sob a forma de fobias e que constituem aos nossos olhos a essência da doença. Pode-se dizer que até agora o tratamento da histeria de angústia tem sido um tratamento puramente negativo. A experiência demonstrou que é impossível efetuar-se a cura de uma fobia, abre parênteses, e até mesmo, em certas circunstâncias, perigoso tentar fazê-lo, fecha parênteses.
por meios violentos, isto é, primeiro privando-se o paciente de suas defesas e depois colocando-o numa situação da qual ele não possa escapar da liberação da sua ansiedade. Consequentemente, nada pode ser feito a não ser deixar o paciente procurar por uma proteção onde quer que ele ache que pode encontrá-la, e ele é simplesmente encarado com um desprezo que não é de muita ajuda pela sua incompreensível covardia. Os pais do pequeno Hans estavam determinados desde o início da sua doença a que não era para se rir dele, nem para tiranizá-lo, mas que se precisava obter acesso aos seus desejos reprimidos por meio da psicanálise. Os sofrimentos extraordinários suportados pelo pai de Hans foram recompensados pelo sucesso, e os seus relatos vão nos dar uma oportunidade de penetrar no sistema desse tipo de fobia e de acompanhar o curso de sua análise. Não acho improvável que o caráter extensivo e detalhado da análise a tenha tornado um tanto obscura para o leitor. Vou, portanto, começar por dar um breve resumo dela, no qual omitirei todas as saídas laterais que distraem e atrairei a atenção para os resultados à medida que vinham à luz, um atrás do outro. A primeira coisa que aprendemos é que a eclosão do estado de ansiedade não foi de modo algum tão repentina como parecia à primeira vista. Uns dias antes, o menino tinha acordado de um sonho de ansiedade, cujo conteúdo era que sua mãe tinha ido embora e que agora ele não tinha mãe para fazer carinho. Esse sonho, por si só, aponta para a presença de um processo repressivo de intensidade ominosa. Não podemos explicá-lo como podemos explicar tantos outros sonhos de ansiedade. Supondo que a criança tenha sentido nesse sonho a ansiedade surgindo de alguma causa somática e tenha feito uso da ansiedade com a finalidade de realizar um desejo inconsciente que de outra forma teria sido profundamente reprimido. Precisamos encará-lo mais como um sonho genuíno de punição e repressão e, além disso, como um sonho que falhou na sua função, já que a criança acordou de seu sono num estado de ansiedade. Podemos facilmente reconstruir o que de fato ocorreu no inconsciente. A criança sonhou trocando carinhos com sua mãe e dormindo com ela, mas todo prazer foi transformado em ansiedade e todo o conteúdo ideativo no seu oposto. A repressão derrotou a finalidade do mecanismo de sonhar, mas os primórdios dessa situação psicológica vão ainda mais longe. Durante o verão precedente, Hans tinha tido estados de espírito semelhantes de anseio e apreensão, nos quais tinha dito coisas semelhantes e
Nessa época, eles tinham assegurado a vantagem de ser levado por sua mãe para a cama dela. Podemos presumir que, desde então, Hans tinha ficado num estado de excitação sexual intensificada, cujo objeto era sua mãe. A intensidade dessa excitação foi mostrada por suas duas tentativas de seduzir sua mãe. Abre parênteses. A segunda das quais ocorreu imediatamente antes da eclosão de sua ansiedade, fecha parênteses, e ele achou um canal de descarga incidental para isso, masturbando-se toda noite e dessa forma obtendo gratificação. Se a súbita transmutação da sua excitação em ansiedade teve lugar espontaneamente ou como resultado da rejeição de sua mãe aos seus avanços ou devido ao renascimento acidental das impressões anteriores, pela causa precipitadora da sua doença, abre parênteses, sobre a qual vamos ouvir agora, fecha parênteses, travessão. Não podemos decidir e, de fato, essa é uma questão indiferente, pois essas três possibilidades alternativas não podem ser encaradas como mutuamente incompatíveis. O fato é que a sua excitação sexual subitamente mudou para ansiedade. Já descrevemos o comportamento da criança no início da sua ansiedade, assim como o primeiro conteúdo que ele atribuiu a esta, a saber que um cavalo o morderia. Foi nesse ponto que interveio a primeira parte da terapia. Seus pais fizeram com que ele visse que a sua ansiedade era o resultado da masturbação e o encorajaram a romper com esse hábito. Tive o cuidado de que, quando falassem com ele, fosse dada grande ênfase à sua afeição por sua mãe, pois era isso que ele estava tentando substituir pelo seu medo de cavalos. A primeira intervenção trouxe uma leve melhora, mas o terreno foi logo novamente perdido durante um período de doença física. A condição de Hans permaneceu inalterada. Logo depois, ele reportou seu medo de ser mordido por um cavalo a uma impressão que ele tinha recebido em Gmunden. Um pai se dirigia à sua filha na partida desta com estas palavras de advertência, abre aspas, não ponha o dedo no cavalo, se você puser ele vai morder você, fecha aspas. As palavras, abre aspas, não ponha o dedo no, fecha aspas, que Hans usou ao contar essas advertências se parecia com a fórmula de palavras na qual a advertência contra a masturbação tinha sido estruturada. A princípio, portanto, como os pais de Hans estavam certos em supor, parecia que o que os assustava era sua própria indulgência masturbadora. Mas todo o nexo ficou solto e parecia ser simplesmente por acaso que os cavalos se tinham tornado seu bicho-papão. Expressei uma suspeita de que o desejo reprimido de Hans poderia ser agora que ele quisesse a todo custo
fato ver o pipi de sua mãe. Como seu comportamento para com uma nova empregada combinava com essa hipótese, seu pai lhe deu sua primeira parte de esclarecimento, a saber que as mulheres não têm pipis. Ele reagiu a esse primeiro esforço para ajudá-lo, criando uma fantasia de que tinha visto sua mãe mostrando o pipi dela. Essa fantasia e uma observação feita por ele em conversa, dizendo que seu pipi estava preso, é claro, nos concedem entrever pela primeira vez o processo mental inconsciente do paciente. O fato é que a ameaça de castração feita a ele por sua mãe, cerca de 15 meses antes, estava agora tendo um efeito adiado sobre ele, pois sua fantasia de que sua mãe estava fazendo o mesmo que ele tinha feito, abre parênteses, a réplica familiar do Tucoque das crianças culpadas, destinava-se a servir como uma parte de autojustificação. Era uma fantasia protetora ou defensiva. Ao mesmo tempo, precisamos observar que foram os pais de Hans que extraíram do material patogênico, operando nele o tema particular do seu interesse por pipis. Hans seguiu a orientação deles nesse assunto, mas não tinha tomado ainda nenhuma linha própria na análise, e não havia nenhum sucesso terapêutico a ser observado. A análise tinha passado longe do assunto de cavalos, e a informação de que as mulheres não têm pipis foi calculada para, no mínimo, aumentar seu interesse pela preservação do seu próprio pipi. O sucesso terapêutico, entretanto, não é o nosso objetivo primordial. Nós nos empenhamos mais em capacitar o paciente a obter uma compreensão consciente dos seus desejos inconscientes, e podemos atingir isso trabalhando com base nos indícios que ele expõe e, assim, com a ajuda da nossa técnica interpretativa, apresentar o complexo inconsciente para a sua consciência nas nossas próprias palavras. Haverá um certo grau de semelhança entre o que ele ouve de nós e aquilo que está procurando, e o que, a despeito de todas as resistências, está tentando forçar caminho até a consciência. E é essa semelhança que vai capacitá-lo a descobrir o material inconsciente. O médico está um passo à frente dele no conhecimento, e o paciente segue pelo seu próprio caminho, até que os dois se encontrem na meta marcada. Os principiantes em psicanálise estão aptos para assimilar esses dois eventos e para supor que o momento no qual um dos complexos inconscientes do paciente tornou-se conhecido para eles é também o momento no qual o próprio paciente o reconhece. Estão esperando demais quando pensam que vão curar o paciente, informando-o sobre essa parcela de conhecimento, pois ele nada mais pode fazer com a informação, a não ser fazer uso dela para ajudar a si mesmo a descobrir o complexo inconsciente onde ele está ancorado no seu inconsciente. Um primeiro sucesso desse tipo foi obtido com Hans.
tendo parcialmente dominado seu complexo de castração. Ele era então capaz de comunicar seus desejos em relação à sua mãe. Ele o fez no que ainda era uma forma distorcida, por meio da fantasia das duas girafas, uma das quais estava gritando em vão porque Hans tinha tomado posse da outra. Ele representou tomar posse pictoricamente, como sentar em cima. Seu pai reconheceu a fantasia como uma reprodução de uma cena de quarto que costumava ter lugar de manhã entre o menino e seus pais, e logo despiu o desejo subjacente do disfarce que ainda usava. O pai e a mãe do menino eram as duas girafas. A razão para a escolha de uma fantasia de girafa para as finalidades de disfarce foi plenamente explicada por uma visita que, alguns dias antes, o menino tinha feito a esses mesmos grandes animais em Schönbrunn, por um desenho de girafa pertencente a um período anterior, que tinha sido conservado por seu pai, e também talvez por uma comparação inconsciente baseada no pescoço longo e rígido da girafa. Pode ser observado que a girafa, sendo um animal grande e interessante do ponto de vista do seu pipi, era um possível competidor com o cavalo para o papel de bicho-papão. Além do mais, o fato de tanto seu pai como sua mãe terem aparecido como girafas oferecia um indício que ainda não tinha sido seguido no que se refere à interpretação dos cavalos de ansiedade. Imediatamente depois da história da girafa, Hans criou duas fantasias menores, uma de forçar passagem para um espaço proibido em Schönbrunn e outra de quebrar uma janela de uma carruagem de estrada de ferro no Stade Baham. Em cada um dos casos, a natureza punível da ação foi enfatizada e, em cada um deles, seu pai aparecia como um cúmplice. Infelizmente, seu pai fracassou ao interpretar essas duas fantasias, de modo que o próprio Hans não lucrou nada em contá-las. Em uma análise, no entanto, uma coisa que não foi compreendida inevitavelmente reaparece como um fantasma inquieto, não pode descansar até que o mistério tenha sido resolvido e que o encanto tenha sido quebrado. Não há dificuldades na maneira para compreendermos essas duas fantasias criminosas. Elas pertenciam ao complexo de Hans de tomar posse da sua mãe. Agitava-se em sua mente algum tipo de vaga noção de que havia algo que ele poderia fazer com sua mãe, por meio do que ele chegaria a tomar posse dela. Para esse pensamento ilusório, ele encontrou algumas representações pictóricas que tinham em comum as qualidades de serem violentas e proibidas, e cujo conteúdo nos choca por combinar maravilhosamente com a verdade escondida. Só podemos dizer que havia fantasias simbólicas de relações sexuais
E não era um detalhe relevante o fato de que seu pai era representado como compartilhado das suas ações, entre aspas, eu gostaria. Ele parecia estar dizendo, abre aspas, de estar fazendo algo com minha mãe, algo proibido. Eu não sei o que é, mas sei que você está fazendo isso também. Fecha aspas. A fantasia da girafa fortaleceu a convicção que já tinha começado a se formar na minha mente quando Hans expressou seu medo de que, abre aspas, o cavalo entrasse no quarto, fecha aspas, e achei que então tinha chegado o momento certo para informá-lo de que ele tinha medo do seu pai porque ele mesmo nutria desejos ciumentos e hostis contra este travessão, pois era essencial postular-se bem isso com relação aos seus impulsos inconscientes. Ao lhe dizer isso, eu tinha interpretado parcialmente o seu medo de cavalos para ele. O cavalo tem que ser seu pai, travessão, a quem ele tinha boas razões internas para temer. Certos detalhes dos quais Hans mostrou que tinha medo, o preto nas bocas dos cavalos e as coisas na frente dos seus olhos, abre parênteses, os bigodes e os óculos que são um privilégio de um homem crescido, fecha parênteses, me pareciam ter sido diretamente transpostos do seu pai para os cavalos. Ao esclarecer Hans sobre esse assunto, liquidei sua resistência mais poderosa contra permitir aos seus pensamentos inconscientes tornarem-se conscientes, pois seu próprio pai estava agindo como seu médico. O pior do ataque estava então acabado. Havia uma torrente abundante de material. O pequeno paciente convocou coragem para descrever os detalhes da sua fobia e logo começou a tomar parte ativa na condução da análise. Foi só então que soubemos quais eram os objetos e as impressões de que Hans tinha medo. Ele não tinha medo só de cavalos o morderem, travessão. Logo silenciou a respeito desse ponto, travessão, mas também de carroças de mudança, de ônibus, abre parênteses, sua qualidade comum sendo, como se tornou claro agora, que todos estavam pesadamente carregados, fecha parênteses, de cavalos que começavam a se mover, de cavalos que pareciam grandes e pesados, e de cavalos que andavam depressa. O significado dessas especificações foi explicado pelo próprio Hans. Ele tinha medo de cavalos caindo e, consequentemente, incorporou na sua fobia tudo que parecesse, provavelmente, facilitar a queda destes.